Pessoas lindas do meu coração, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez, direto dos estúdios da TV Geração Z, aqui no coração da Avenida Paulista. Lá fora uma temperatura muito elevada, 35 graus, e aqui dentro o coração aquecido, só pela oportunidade de mais uma vez estar muito pertinho de vocês. E hoje eu estou assim meio ousada. Sabe quando a gente percebe que o universo conspira para que nós tenhamos um momento diferente e possamos, de repente, bater um bate-papo, ter um bate-papo aqui entre eu e você? Pois é, eu segui o meu coração mais uma vez e aí resolvi ter este momento, neste primeiro bloco desse nosso encontro, dividindo com vocês algumas conjecturas, assim, sabe aquelas que normalmente eu posto em meu blog? Quando eu falo sobre algumas coisas que eu vou pensando, algumas coisas que eu quero dividir com vocês. Então, estamos aí há 2 semanas, né, do início da ação do Outubro Rosa, e eu acho que é mais do que chegado o momento de nós batermos esse papinho nesse segundo bloco e eu contar um pouquinho de algumas coisas que fez parte dessa minha trajetória intitulada Vida. E aí, o que eu trago para vocês hoje é vamos dizer assim, vamos adiantar a chegada da primavera amanhã. Eu estive pensando a respeito, né, das estações do ano e tudo que elas promovem na vida da gente. E aí eu dei uma viajada sobre algumas conjecturas, sobre algumas coisas que aconteceram em algumas primaveras da minha vida. E o termo primavera é muito interessante, porque ele é utilizado inclusive para contar quantos anos nós temos. Não precisa dizer para mim quantas primaveras você tem, eu também não tenho a mínima intenção de ficar aqui expondo as minhas primaveras, que já são muitas. Mas assim, é muito interessante, porque não se conta a idade em verão, em outono, em inverno, não. Se conta em primavera. E sabe por quê? Porque primavera é um momento de renovação, é um momento de recomeçar, é um momento da fertilidade. Então eu escrevi algumas palavrinhas aqui para que nós possamos nos conectar com a primavera e poder saudá-la, já que a partir de amanhã seremos presenteados pela mais bela estação do ano, não é isso? Então, o que eu costumo dizer é que a primavera pode nos propiciar grandes emoções. Aqui no Brasil, ela inicia amanhã, 23 de setembro, e com ela temos a oportunidade de renascer para a vida. Eu não sei o que anda acontecendo aí com você, mas sei que todos nós passamos por várias fases nessa vida. Em muitas delas, posso dizer que a maioria, se estivermos plenamente conectados em cada detalhe, teremos a chance de receber muitos ensinamentos e a grande oportunidade de nos conhecermos muito melhor, mais do que em qualquer outro momento da nossa vida. Constatar o que realmente faz toda a diferença. Nos amarmos, nos aceitarmos, muito mais do que possamos amar quem quer que seja. E este será o caminho que decidi tratar. Em cada passo trocado nessa trajetória intitulada Vida. O amor, o caminho do amor próprio. E isso não é ser egoísta, individualista ou o que quer que possam me denominar. Isso é se respeitar, se priorizar, se valorizar e não depender de nada e nem de ninguém para se sentir plena, se libertar, segura e independente para simplesmente viver. E neste exato momento da minha vida, eu só tenho 2 sentimentos que permeiam os meus dias: gratidão e amor, por esta inteligência suprema que nos rege e pela minha vida.
É bom demais quando conseguimos chegar onde idealizamos, onde muitas vezes duvidamos que conseguiríamos alcançar. E muitas coisas na vida da gente só acontecem quando realmente acreditamos que podemos superar, que esta é apenas mais uma fase, mais uma página a ser virada em nossas vidas. Porque nada, eu repito, absolutamente nada nessa vida terá total credibilidade se a pessoa acreditar em nós, antes de mais nada, não formos nós mesmos. E eu acreditei que isso poderia acontecer e é por isso que eu estou aqui. E agora, nesse exato momento, eu estou pronta para recomeçar. Aliás, o momento presente é mais do que precioso. E quando nós nos permitirmos estar conosco, ser feliz, nos rendermos às coisas que nos faz bem, nós só podemos comemorar a saúde, a alegria e a felicidade. E com relação ao dia de amanhã, o dia de amanhã, que importância terá isso? Sei que o dia de hoje é o momento mais importante para os nossos dias futuros, porque nele nós priorizamos o que nós queremos para o dia seguinte. E aí eu quero contar para vocês a respeito de uma passagem que eu tive nas últimas primaveras. Na realidade, o que aconteceu foi um olhar. Nós já tivemos muitas primaveras e acredito que isso aconteça com você também, né? Podemos lembrar de primaveras onde comemoramos aniversários na infância, podemos comemorar viagens, feriados prolongados, enfim. Eu acredito que muitas coisas já aconteceram na primavera. Na minha vida, por exemplo, eu já passei por gravidez, meu casamento foi na primavera, já tive a oportunidade de ser dispensada enquanto funcionária de uma grande empresa, uma multinacional, e naquele momento eu achava que nada mais daria certo. E hoje, quando eu olho para trás, aquela dispensa naquela empresa foi mais um impulso para que eu estivesse aqui. Nesse momento presente, aqui de frente com você, conversando com você, partilhando essa minha experiência. E eu gostaria de partilhar um pouquinho o que me fez optar por estar aqui hoje neste primeiro bloco. Teremos um convidado no segundo, mas nesse primeiro bloco conversando com você. Quando eu olho para trás, eu me lembro da primavera de 2014. E pior, da primavera de 2013. E por que eu falo da primavera de 2013? Porque foi nela que eu comecei a sentir algumas coisas diferentes e foi identificado logo no início do verão um tumor, um carcinoma, que eu vou contar para vocês no Outubro Rosa, no primeiro programa do Outubro Rosa. E aí, a partir do momento que eu identifiquei que a primavera inicia amanhã, eu fui buscar as sensações e eu tenho uma analogia que eu fiz pelo meu tratamento de câncer de mama, que passou exatamente pelas 4 estações. Eu explico por quê. Vamos dizer que esse nosso bate-papo vai ser uma prévia do que será o nosso Outubro Rosa, de como eu irei partilhar com vocês as minhas experiências do Outubro Rosa e principalmente das ações preventivas ao câncer de mama. Quando foi lá no verão de início do verão de 2013, foi quando eu iniciei, eu fiquei sabendo, eu recebi a notícia do meu câncer de mama. E aí o que aconteceu? Era verão. E como as características da estação, chove demais. E eu chorei muito, porque eu não conseguia acreditar que eu estava entrando para as estatísticas. A Elide era uma paciente em tratamento oncológico. E aí o que aconteceu? Veio o outono. E com o outono, nós temos a característica principal do outono é a queda das folhas. E com a queda das folhas, consequentemente, eu iniciei
a quimioterapia, o tratamento quimioterápico. E já que houve a queda das folhas do outono, de repente os meus cabelos caíram. E caíram por completo, 95% dos meus cabelos caíram. E foi muito difícil conviver com aquilo. Até que veio o inverno. E qual é a característica principal do inverno? Normalmente os animais hibernam. E eu tive que conhecer a minha hibernação pessoal. Por quê? A quimioterapia baixa a imunidade e aí nós precisamos nos manter afastados das pessoas, porque qualquer problema que o outro tenha, com a baixa imunidade, nós podemos estar aptos a contrair qualquer problema de saúde, do mais simples, de um simples resfriado a problemas mais sérios. E aí passei pela radioterapia no mês de agosto e finalmente veio o mês de setembro. E com o mês de setembro de 2014 foi chegada a primavera. E com a primavera eu me senti simplesmente florescendo, renascendo para a vida, como uma bela flor, como um belo jardim, aquele que dizem que nós precisamos cuidar do nosso jardim para que venham as borboletas. E todos sabem o como eu amo borboletas, né? A metamorfose. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu me transformei. E sabe por quê? Eu consegui passar pelas 4 estações do ano de bem com a vida e estar aqui nesse momento conversando com vocês sobre um assunto que não foi uma situação, um momento que foi um dos mais difíceis da minha vida. Simplesmente porque eu utilizei as ferramentas da gestão Disney, aquelas que eu falo bastante, que vira e mexe eu cito, e com elas eu consegui aprender através dos ensinamentos de Walt Disney, eu consegui absorver que nós não podemos focar no problema. Então, nós precisamos olhar no entorno, nós precisamos olhar de cima, não simplesmente olhar para o problema, mas olhar para as possibilidades de resolvê-lo. E foi assim que eu consegui superar o meu tratamento de câncer de mama. E hoje, aqui, na véspera da chegada da primavera, essa estação que marcou tanto a minha vida em várias situações e principalmente na primeira alta que eu tive o ano passado, eu posso mais uma vez dizer, está tudo bem. Ontem eu passei mais uma vez pela equipe que me acompanha e com exceção de uns quilinhos a mais aqui, simplesmente o meu organismo disse tchau para um tumor que passou, porque eu nunca acreditei que ele fosse meu. Eu jamais dei as minhas mãos para ele. É assim, você tem que passar por aqui, eu tenho que aprender alguma coisa, isso vai me trazer experiência, isso vai me tornar um ser humano melhor. Então foi isso que eu fiz, simplesmente aceitei. Eu jamais me revoltei contra aquele diagnóstico que me passaram, porque ele não era meu. E aí eu me conectei com as coisas, como a gestão Disney costuma dizer. Eu me conectei com as coisas que me dão prazer e tentei, na medida do possível, estar de bem com a vida. E por isso estou eu aqui hoje. Consegui postar muitas mensagens autorais no meu blog e de repente recebi esse convite para estar aqui e poder dividir com você, partilhar com você que mesmo, independente do que aconteça nos nossos dias, do que esteja acontecendo com você ou com alguém que você ama, sabe, tudo é uma fase, tudo tem começo, meio e fim. E só depende da gente superar da melhor forma possível. Você acha que foi fácil eu conviver com esse diagnóstico, eu receber esse diagnóstico, eu passar por essa situação, eu aprender a me olhar para esse cabelinho que normalmente eu usava comprido, aprender a me olhar sem cabelinhos, que nós vamos ter acesso a essas imagens na primeira semana de outubro, na primeira terça-feira de outubro, eu irei partilhar com vocês um pouco mais dessa experiência, mas vocês acham que foi fácil? Não foi fácil não, eu olhava para mim e eu não me reconhecia. E aí sabe qual pacto eu fiz comigo?
Aquela pessoa que o espelho está mostrando que não tem cabelinho, que perdeu a sobrancelha, que perdeu os cílios, não sou eu. Aquilo é produto de um quimioterápico, de um medicamento que simplesmente está promovendo essas mudanças no meu organismo. Mas essa não sou eu. Eu estou por trás de tudo isso. Eu sou a essência. Eu sou a Elide que acredita que estar de bem com a vida é o melhor caminho. E aí as coisas acontecem, e aí as coisas passam pela gente, e elas vão e deixam a experiência que nós estivermos aptos a acreditar, né? A dar as mãos. Então eu sempre procuro dar as mãos para o meu melhor. Eu sempre procuro acreditar que o melhor acontecerá e que nada do que de repente roube a cena, do que de repente promova lágrimas na minha face, vai ser maior do que isso. Então é isso. Por isso que no mês de outubro, hoje eu fiz assim um parênteses para nós conversarmos um pouquinho sobre isso, porque muitas pessoas me pedem, porque você, assim como eu, você deve conhecer pessoas que estejam passando pelos tratamentos quimioterápicos, independente de ser com a mama ou com outros órgãos do corpo, né? Mas, ou até mesmo você. Então eu quero dizer, acredite que o melhor acontecerá e promova estar de bem com a vida, com as coisas que te faz bem. E eu tenho certeza, essa será só mais uma fase, será só mais um momento para, como eu, você olhar para trás e de repente, assim como hoje, quando o meu personal hair stylist preparou esse cabelinho que eu já percebi, eu tenho certeza que você também já percebeu a diferença e já já a gente vai falar sobre isso. Eu olhei e falei, caramba, olha só, e não é que a Elide está de bem com a vida, e não é que dá para ser feliz de cabelinho curto? Pois é isso que vale a vida, gente, é a gente se aceitar, é a gente acreditar, porque se você não acreditar em você, se você não acreditar no que você quer para a sua vida, no que você é em essência, quem é que vai acreditar? Então faça como eu, mesmo que aconteça alguma coisa aí e que mude o seu aspecto físico, olhe para o espelho e enxergue a sua essência. Não se renda ao que o espelho está mostrando. Tem uns quilinhos a mais, tem um cabelinho mais curto, de repente a pele está manchadinha, enfim, acredite você. E vamos fazer o seguinte, eu volto já já para falar para você o que está acontecendo nesse cabelinho aqui, por que que ele está desse jeito. Eu tenho certeza que você não vai acreditar. Um enorme beijo e Elide Bem com a Vida volta já!